Vamos abençoar nossas crianças, vamos orar. Pai querido, nós colocamos as nossas crianças em tuas mãos, os professores, pedimos a tua bênção, Senhor, sobre eles, agora que vão aprender a tua palavra, que ela seja semente lançada em seus corações, em suas mentes, para que venha produzir frutos, para que venha gerar a fé em seus corações. É a nossa oração em nome do Senhor. Amém. Silenciosos hoje, eu estou até chorando. Vieram sem fazer barulho. Irmãos, palavra do Senhor no livro de Salmo. Compensação estou fazendo lá fora. Salmo capítulo 4, versículo 1. Diz assim: responde-me quando clamo a Deus, a minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Salmista diante do Senhor derrama a sua alma, salmo de Davi, derrama a sua alma diante da sua tristeza, da sua angústia, das suas necessidades, e pede ao Senhor que haja com misericórdia sobre a sua vida. Nesta noite assim fazemos também. Diante do Senhor, clamamos pela sua misericórdia sobre nós. Convido a igreja a ficar de pé mais uma vez. Vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos, nossos amigos, aqueles que estão necessitados. Vamos orar em favor de todos aqueles que nessa noite necessitam da intervenção sobrenatural de nosso Deus. Pai querido, na tua presença, Senhor, nós estamos. E clamamos, Senhor, pela tua justiça, pela tua misericórdia, pela tua graça, sobre a nossa vida. Sobre a vida, Senhor, dos nossos irmãos, sobre a vida, Senhor, daqueles que nós conhecemos, que nos servem. Pai querido, tem misericórdia de nós. Tu conheces a cada necessidade, a cada problema, a cada dificuldade. Pai querido, e com a tua mão poderosa age sobre a tua igreja, sobre as famílias da tua igreja, sobre cada membro, Senhor, da tua igreja. Derrama a tua bênção. Pai querido, tira, Senhor, a tristeza, a angústia, renova, Senhor, em nossos corações a alegria, na certeza, Senhor, que Tu és o Deus que está modificando, mudando a nossa realidade. Tu és o Deus, Senhor, que está transformando essa realidade. Oramos, Senhor, por nossos irmãos que estão enfermos, que estão enlutados, Senhor, porque perderam seus parentes, amigos. Esteja trazendo consolo, conforto para essas famílias. Oramos, Senhor, em favor do nosso município, da nossa nação. Dá sabedoria, Senhor, aos nossos governantes. Dá a eles o teu temor, para que hajam, Senhor, na confiança e na certeza de que Tu és o Deus que governa, reina e tem tudo sobre as Tuas mãos. É a nossa oração nessa noite, o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, hoje o presbítero João vai estar compartilhando conosco da palavra do Senhor. Quero passar a ele a palavra para que ele esteja compartilhando com nós, conosco, aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Graças a Deus. Eu gostaria de abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 5. Vou começar do último versículo, do verso 32, de Gênesis 5, 32, e vamos andar um pouquinho pelo capítulo 6 também.
Nos diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 5, a partir do verso 32. Era Noé, da idade de 500 anos, e gerou a Sem, Cão e Jafé. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A história continua, os irmãos devem conhecer. A gente vai estar falando um pouco da história de Noé, a arca, o dilúvio, mas eu gostaria de mais uma vez orar com os irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, fala o nosso coração nessa noite, transmita aquilo que nós precisamos ouvir da Tua Palavra. Afaste da nossa mente e coração qualquer coisa que possa impedir que o Espírito haja na nossa vida. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Bem, esse mês de maio, estamos finalizando o mês, é um mês da família, e essa semana que se passou também, conhecida como a semana, foi instituída a Semana do Lar. E a família é considerada como a base da sociedade, né? Reflexo da sociedade. E hoje nós gostaríamos um pouco de tecer alguns comentários sobre uma família, porque sempre que nós falamos dessa história de Noé, da arca, a gente não sei porque não lembra da família dele. E a família dele teve junto a Noé em cada momento em que Deus falou ao seu coração. Então nós gostaríamos de falar um pouquinho hoje sobre uma família vitoriosa, que foi a família de Noé. Primeiro aspecto que a gente gostaria de comentar é que Noé estava preocupado com a salvação da sua família. A gente vê pelo texto que a gente leu aqui, a partir do capítulo 6, que o tempo de Noé não era um bom tempo. Os homens estavam quedados a fazer o mal, a mente, como diz a própria palavra, maquinava o mal. E se a gente recorrer à história um pouquinho antes do capítulo 5 de Gênesis, depois, realmente Deus encontrou na humanidade um momento de maldade pura. E uma coisa importante
que em meio a toda essa história, toda essa narração bíblica, que Deus até ficou com vontade de exterminar a humanidade, de tanta maldade que estava sendo praticada. A gente não vive um tempo tão diferente assim, né? Hoje, a história sempre conta que a história é como se fosse um movimento pendular do cuco. Então, a gente passa uma fase, vive outra fase, depois retorna a outra fase parecida e assim vai. E a gente está passando pandemia, problemas políticos, problemas econômicos, continua todos os outros problemas acontecendo, violência, e o mundo não está tão diferente do que estava na época de Noé. Mas a primeira coisa que a gente gostaria de destacar aqui é que em meio a toda essa dificuldade, em toda essa maldade, em toda essa incredulidade do homem, Deus encontrou uma família que fosse íntegra. A própria palavra que diz, porém, no verso 8, Noé achou graça diante do Senhor. Um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. No meio de toda essa maldade, em meio a toda a confusão, Noé achou graça diante do Senhor. E ele teve chance de salvar a sua família. Ele não fica na tempestade, mas ele entra na arca. Será que nós, hoje em dia, pais, familiares, estamos achando graça diante do Senhor? Será que Deus hoje nos chamaria para não ficar na tempestade e sim entrar na arca? Noé foi um homem íntegro e com isso ele conseguiu salvar a sua família. O mundo atualmente é igualzinho ao que foi na época de Noé, e Noé chamou a atenção de Deus pela sua vida. E ele é a maior prova de que o homem não é fruto do meio. Porque o meio que Noé estava, ele podia ser igual a todos os outros homens ali, quedados à maldade, fazendo toda sorte de coisa ruim, mas não. Independente de onde ele está, ele se torna um referencial. Ele é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que é preocupada em salvar a sua família. Precisamos ser, hoje em dia, familiares que estejam preocupados em ser íntegros diante de Deus, para que nós, a nossa casa, recebamos as bênçãos de Deus. Que Deus nos chame para entrar na arca. Que Deus não nos deixe no meio da tempestade. Um segundo ponto importante. Noé é fruto de uma família vitoriosa porque ele age para resgatar a sua família. Deus não faz aparecer uma arca do nada. Quando Deus anuncia o dilúvio, a partir do verso 11, ele dá instruções para Noé. E ele diz exatamente, ponto a ponto, como Noé deveria construir aquela arca. Ele começa a falar lá no verso 11. Na verdade, no verso 14. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, calafetarás com betume por dentro e por fora,
Deus foi um arquiteto meticuloso, disse todos os detalhes para Noé. Deste modo, a farás de 300 côvados, será o seu comprimento, de 50 a largura, a altura de 30, farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de alto, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, e Deus vai falando detalhe por detalhe. Deus não fez a arca para Noé. Deus disse para ele como fazer. Então nós devemos estar íntegros diante do Senhor, prontos para poder ouvir a sua voz. E a segunda questão é: a gente tem que agir de acordo com a voz do Senhor. Porque não adianta a gente estar dentro da igreja, até aparentemente estamos íntegros diante do Senhor, mas se a gente não ouve a voz do Senhor e a gente não cumpre, não obedece a voz do Senhor. Deus falou para Noé, para ele construir uma arca. Deus fala a nossa vida a cada dia, a cada instante, nos diz como resolver os nossos problemas, e de acordo com a nossa intimidade, ele pode até dar os detalhes do que a gente tem que fazer. Mas se a gente não fizer, não adianta. Se Noé não construísse a arca, ele ia morrer na tempestade, ele e a família dele. Mas Noé, além de ouvir a voz de Deus, ele agiu de acordo com a voz do Senhor. Para Deus, a decisão de construir e executar, para resgatar a nossa casa, é necessário agir conforme Deus determina. Às vezes a gente fica fazendo orações e orações pelo nosso cônjuge, por um ente querido, e Deus está falando: olha só, eu quero que você faça desse jeito, para que ele venha até mim. Ele, ela, filho, parente, e a gente não está cumprindo a voz do Senhor. Precisamos agir para resgatar a nossa família para o Senhor. Terceiro ponto: não permita que a sua família seja dividida. Famílias fragmentadas não conseguem escapar do dilúvio. Precisamos entender que a união dentro da nossa casa é essencial para seguirmos os planos de Deus. Por isso a importância de uma família sempre conversar, orar junto e compartilhar a vida. Não podemos ter igrejas cheias de famílias que estejam desestruturadas. A própria palavra diz que não adianta a gente encher a igreja e não amar a pessoa que está do nosso lado, e não amar o nosso cônjuge, os nossos filhos, não os respeitá-los, não saber educá-los, não saber dar exemplo de acordo com a palavra de Deus. 1 João 4:19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Verso 20: se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? A gente tem que exercitar esse amor na nossa própria casa, com os nossos entes queridos, com a nossa família. Não podemos dividir, temos que conversar em família. A gente sabe que hoje a gente vive um mundo já da internet. Até pouco tempo atrás é difícil se juntar à família. Até na década dos idos dos anos 80, anos 90, né, o pessoal falava muito que uma charge que era a definição de família. Era uma TV cercada de gente por todo lado. Que era o único horário que todo mundo sentava e ficava junto. Só estava do lado, mas ninguém conversava com ninguém.
né? Na hora do Jornal Nacional, na hora da novela. Hoje em dia, o conceito eu acho que mudou. Hoje cada um com seu celular, podem até estar sentados juntos, mas cada um está num mundo diferente. Então, mesmo estando juntos, estamos separados. E o mundo de hoje nos afasta da nossa família. E a gente precisa manter a união da família, para que a gente possa ser vitorioso no nosso lar. Os pais, o marido, os cônjuges têm que se amar, os filhos têm que respeitar os pais. E hoje em dia a gente não vê isso. Quantos filhos estão desrespeitando, matando pais matando filhos? A sociedade está caótica, porque a base da sociedade, que é a família, ela está totalmente desfragmentada. E a gente precisa manter a nossa união, para que a gente possa ser vitorioso. Noé não iria construir a arca sozinho. A família dele teve com ele. Quando Deus chama Noé para construir a arca, ele separou 8 pessoas para fazer essa tarefa. Noé, sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas 3 noras, que eram as esposas dos seus filhos. Então, 8 pessoas trabalharam, e a gente sabe que não levou um certo tempo para Noé construir a arca, não foi do dia para a noite, e eles trabalharam unidos, em família, para que pudessem obedecer à voz de Deus, e que a família pudesse ser salva. Então, a união na família é algo que nós precisamos preservar, que nós precisamos resgatar. Eu já tentei, por exemplo, eu sei que é difícil realizar o culto doméstico. Às vezes eu consigo uns tempos, depois eu não consigo, depois é mais difícil. E para mim é só eu e a Manuela. Mesmo assim é difícil. Mas a gente tem que conviver, trocar experiências sempre que puder, para manter a unidade, o respeito e a união da família. E assim a gente consegue ser vitorioso. A união é essencial para uma casa abençoada. Marcos 3:25 diz: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. A família não vai adiante se ela já tiver intrigas entre pais e filhos e pais. Ela não consegue se manter. A gente também não pode desistir da nossa família. A arca demorou alguns anos para ser construída. Gênesis 6. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. E no primeiro versículo que eu li, era o capítulo 5, verso 32, era Noé da idade de 500 anos. Ele começou com 500 anos. 100 anos depois é que veio o dilúvio. Então gastou um certo tempo. Não desista da sua família. Às vezes a gente quer que tudo aconteça de forma rápida, um instante. Existem problemas na família que são criados ou se formam durante anos. Aí depois de uma conversa só a gente quer resolver. Mágoas familiares por alguém que esqueceu de perdoar o outro, ou não se percebeu de que fez o mal ao outro, e esse ficou quieto, e às vezes ele guarda por anos e anos aquela mágoa, ele só vai descobrir lá na frente. E aí você tem que ter um processo de novo para ter o perdão. Isso não é simples. Você pode até ouvir da palavra da pessoa: eu te perdoo. Ela vai falar da boca para fora. Mas isso vai acontecer de acordo com que a confiança for reconquistada, com que o amor for reconquistado,
até realmente isso se tornar um fato de verdade. Essa palavra, ela se concretizar na união da família. Então a gente precisa nunca, jamais desistir da nossa família. Romanos 12, a partir do verso 11 nos diz: o apóstolo Paulo dá várias recomendações para com os irmãos e também para com a família. No zelo, não sejais remisos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, e não amaldiçoeis. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Olha aí, é difícil. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, e em lugar de seres